Queria convidá-los para retornarem a seus lugares. E aqui fica um pedido carinhoso da coordenação do encontro, se é possível, só se for possível, que vocês se reúnam nessa ala central aqui do auditório, para não ficar disperso o público, para a dinâmica também funcionar da forma mais ágil, tá bom? Só se for possível. Eu sei que é um pedido muito chato, que cada um escolhe o seu lugar, mas se puder ficar sentado aqui no centro, vai ajudar muito, até para aquela questão de proximidade, carinho, né? Ficar todo mundo próximo, tá bom? Lembrar vocês de colocarem seus celulares no modo silencioso, também os aparelhos eletrônicos. Aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da DPU, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Ontem eu informei que, em qualquer caso de emergência, ali no hall de entrada tem um cafezinho com açúcar e sem açúcar, tá bom? Fiquem à vontade para tomar o cafezinho de vocês. Bom, a gente vai retornar agora aos trabalhos. Nós teremos o seguinte, nós teremos o painel banco, painéis de dados, os direitos humanos, que vai ter a participação da doutora Laís Galinari, né? Ela é associada de pesquisa Qualiquant do Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento, e teremos também a oficina de elaboração de propostas e pesquisas aplicadas, que também será mediada pelo doutor César de Oliveira Gomes. Ele vai mediar, ele é o diretor da Escola Nacional da Defensoria Pública da União. Doutor César, doutora Laís, sejam muito bem-vindos. A tarde agora será comandada por vocês. Querem oportuno agradecer a presença do secretário Dr. Gabriel Saad. Obrigado, doutor Gabriel, pela presença. Pedir aos nossos técnicos aqui depois, se possível, ligar ali a terna de retorno, tá bom? Bom, nós solicitamos que dê uma melhorada na temperatura para que vocês não congelem também no período da tarde, tá bom? Doutor César, a mediação do senhor, já passa a palavra de imediato. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui para debater esses temas que vem transformando a nossa DPU. Gostaria aqui de registrar meus cumprimentos e agradecimento pelo belíssimo trabalho da SGAI, nas pessoas do Dr. Gabriel, da doutora Roberta. Mas, de imediato, então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, hoje estamos recebendo a doutora Laís Galinari, uma honra tê-la conosco, né, que vai tratar de alguns temas aqui conosco, sobre bancos, painéis de dados e direitos humanos, né, doutora? Também a oficina de elaboração de propostas de pesquisa aplicada. Enfim, teremos aí uma tarde para pensarmos, aprendermos bastante sobre a pesquisa aplicada. Isso é tão essencial para a DPU, porque, para além da nossa atuação da atividade fim, também é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre pesquisa, sobre como produzir dados, de forma a interferir positivamente em políticas públicas, né? Doutora Laís Galinari, então, é psicóloga, mestre e doutoranda pela Faculdade de Direito, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Tem experiência de atuação prática e de desenvolvimento de pesquisas na área socioeducativa e como docente nas áreas de metodologia científica, avaliação, ética profissional, psicologia e direitos humanos. Atuou como pesquisadora no Diagnóstico Nacional do Sistema de Atenção à Primeira Infância, realizado pelo PNUD e CNJ. Atua como associada de pesquisa no projeto Fortalecimento de Capacidades e Inovação promovidas na Defensoria Pública da União, em linha com a Agenda 2030. E tem experiência e interesse nas áreas do desenvolvimento, infância e adolescência, sistema de justiça, populações em situação de vulnerabilidade, direitos humanos e intervenções psicossociais. Doutora Laís, seja muito bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua e obrigado pela presença. Muito obrigada, doutor César, um prazer conhecê-lo. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente poder continuar nossa fala. Eu peço a gentileza, doutor César, acho que o passador de slide ficou com você. Obrigada. Imagino que eles estão organizando aqui, mas já fazendo uma introdução para as atividades agora do período da tarde. A proposta é que agora, no período da tarde, a gente tenha algumas atividades mais práticas. Então,
Nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês alguns produtos iniciais, já de alguns resultados de pesquisas e algumas atividades que a gente realizou tanto, e aí eu gostaria muito da colaboração de vocês, tanto para pensar em outras possibilidades de cruzamento com essas informações que eu vou apresentar para vocês, então, até de validação dos resultados, e pensar em outras possibilidades de pesquisa e temas que a gente pode fazer algo similar, né? Então, considerando isso, dando seguimento, eu queria, antes de apresentar o painel, né, então, o foco principal nesse primeiro momento vai ser a apresentação de um dashboard que a gente estruturou que apresenta um panorama do atendimento da assistência social a populações em vulnerabilidade. Então, esses dados eram dados brutos, né? Então, até para vocês entenderem um pouco o processo. Esses dados, eles eram dados brutos que foram tratados e a gente analisou esses dados e deixou eles disponíveis dentro de um layout amigável e de fácil acesso para fazer consultas, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, né? Porque, às vezes, quando a gente trabalha com pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, a gente usa muito o termo dados, análise de dados, e, às vezes, alguns conceitos ficam um pouco confusos, né? Eu não sei se vocês lembram, no período da manhã, que uma colega, inclusive, comentou de algumas situações quando ela solicitou a informação e eles devolveram uma planilha no Excel gigante, com muitas informações que a gente a olho nu, olhando aquela planilha do Excel, a gente não consegue entender nada do que está ali, né? Então, essa planilha do Excel, com muita informação que a gente não consegue entender, isso é o que a gente chama de dados brutos, né? Então, na verdade, são as informações ali. Em alguns lugares, inclusive, vocês vão ver com o nome de microdados. Então, são ali todas as informações, né, de forma bruta, de forma não tratada, que elas estão ali disponíveis e elas podem servir como base para a gente fazer a pesquisa, né, para a gente olhar para aquilo e ter aquele tratamento dentro daqueles dados que é relevante, que é estratégico dentro do nosso contexto de trabalho, né? Então, a gente tem essa base de dados, né, bruta, que é a partir da qual a gente pode fazer novas pesquisas, e a gente tem os painéis. Os painéis são esses dados já tratados para a gente consultar, né? Então, a gente tem a base de dados, que é com a qual a gente faz pesquisas, que a gente pode, inclusive, fazer um painel a partir de uma base de dados, e a gente tem os painéis, que já é uma consequência, né? Então, os painéis já são uma consequência dessas bases de dados que foram analisadas. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês e gostaria de discutir com vocês 2 produtos diferentes. Então, um produto é um painel que já é um resultado de pesquisa que a gente vai lançar hoje, já aqui junto com vocês, né? Que a gente espera que possa colaborar com a atuação institucional da DPU, e, em um segundo momento, a gente vai mostrar um mapeamento de bases de dados que podem ser utilizadas para a realização de pesquisas futuras. E essas bases de dados, até para contextualizar, né? Então, a gente tem, a partir de 2016, um decreto que define a política de dados abertos no país, né? Que indica a obrigatoriedade das instituições federais, né, de disponibilizarem dados que são de interesse público, justamente, né, pensando no controle social e avaliação do impacto de políticas públicas. E aí, nessa seara, os diferentes órgãos federais começaram a, de fato, disponibilizar uma série de informações, mas essas informações, mais uma vez, não são informações tratadas. São planilhas no Excel, né? Então, são bases de dados que hoje a gente tem acesso, mas que, de pronto, não trazem nenhuma informação integrada e relevante que, de pronto, possa ser usada, mas são informações que podem resultar
em pesquisas inéditas. Então, nesse momento, a ideia é que a gente possa, inclusive, olhar para essas bases de dados e pensar em possíveis pesquisas que podem ser realizadas no contexto da defensoria. Então, pensando nisso, eu gostaria de apresentar o dashboard para vocês. Essa é a carinha dele, então, acho que está cortando um pouquinho aqui, porque é quadrado a projeção. Mas, a partir desse QR Code, vocês podem acessar o dashboard. Eu, inclusive, peço a gentileza para que vocês acessem o dashboard pelo celular. Eu acho que pelo celular é um pouco mais difícil, porque a tela é menor, né? Eu acho que o mais apropriado é sempre trabalhar no dashboard pelo computador, mas pelo celular também é possível, também funciona. E eu queria que vocês baixassem, abrissem o link pelo celular para a gente poder discutir algumas questões e mostrar para vocês. Estou vendo que algumas pessoas ainda estão pegando o link, mas, então, para vocês entenderem, né, que pesquisa é essa? Como eu falei, então, muitas instituições federais disponibilizam dados brutos. Uma das instituições que disponibiliza dados brutos é o MDS, que disponibiliza dados sobre o atendimento da assistência social de maneira geral. Então, se você entra no portal da Vigilância Socioassistencial do MDS, a gente tem lá uma série de informações não tratadas sobre o Censo SUAS e sobre atendimentos mensais que são realizados pelo CREAS no país inteiro. Mas como eu falei para vocês, essas informações elas não estavam tratadas, né? Então, no contexto do projeto, e considerando a atuação da DPU, os grupos em situação de vulnerabilidade, de interesse da DPU, o que a gente propôs e o que a gente montou nesse painel. Então, a gente está apresentando nesse painel informações sobre o atendimento da assistência social a diferentes grupos em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem aqui o atendimento no país inteiro da assistência social a migrantes ou refugiados. Esse é um problema porque a gente não consegue fazer a distinção. A assistência social, infelizmente, ela categoriza junto migrantes e refugiados, mas a gente tem essa categoria, a gente tem pessoa com deficiência em situação de violação de direito, vítimas de trabalho infantil, vítimas de pessoas de trabalho análogo à escravidão, vítimas de tráfico de pessoas, vítimas de exploração sexual, vítimas de discriminação racial e população LGBTIQIA+, vítimas também de discriminação, né? Então, a gente tratou todos esses dados para ter um panorama de quantas pessoas, né, dessas populações são atendidas nas diferentes localidades do país. É óbvio, e aí, mais uma vez, né, fazendo aquela análise crítica do dado, é óbvio que aqui a gente tem um filtro que é o quantitativo dessas pessoas que chega até a assistência social. Então, a gente consegue ter uma aproximação de quantas pessoas são atendidas pela assistência social nesse contexto, mas esses números, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão que diz para a gente também do quanto a assistência social está chegando a essas populações nesses diferentes contextos, né? Porque eu estou falando aqui de por exemplo, quantas pessoas de comunidades tradicionais, que não está aqui, mas tem um recorte depois também que vocês vão ver, quantas pessoas de comunidades tradicionais foram atendidas pelo CREAS do município X de tal estado, por exemplo, né? Então, só para fazer um exemplo para vocês. Então, a gente está falando de quantas pessoas chegaram no sistema da assistência social. Mas, em alguma medida, esse dado, né? Então, essa aproximação, apesar de não revelar, por exemplo, o universo de pessoas com deficiência em situação de violação de direitos, diz para a gente quantas pessoas estão nesse sistema e não necessariamente são pessoas que a defensoria conseguiria acionar de outro jeito, né? Então, a gente consegue ter um panorama de quantas pessoas com essas características, né, vindas dessas populações,
estão sendo acompanhadas pela rede em determinado contexto, em determinada localidade. Então, essa primeira tela é a abertura do painel, e vocês vão perceber aqui que o painel, além dessa apresentação, né, que faz um breve resumo do que o painel é e tudo mais, ele vai ter 3 abas diferentes. Vocês estão vendo ali, né, que tem esses 3 botõezinhos, que é CREAS, atendimento mensal CREAS e acolhimento. Então, cada uma dessas abas, ela vai ter uma informação diferente, e aí eu vou transitar em cada uma dessas abas para vocês verem em cada aba quais informações a gente tem. Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui é a imagem da primeira aba. Eu tirei um print, aí vocês... acho que vale ressaltar, imagino que muitos já tenham a experiência com dashboards como esse, mas para quem talvez esteja tendo um primeiro contato, a finalidade do dashboard é apresentar análises que sejam dinâmicas e que a gente consegue fazer diferentes filtros. Então, aqui é a quantidade de CREAs que atenderam a populações específicas. E aí, por exemplo, se eu pego, né, porque aqui é o print, mas se eu pegar no painel, deixa eu ver, acho que eu tenho um aqui, ó, e seleciono um estado específico aqui, né? Então, eu selecionei Roraima. E aí, eu vou ver todas essas informações que estão no painel só para o estado de Roraima. E aí, o que é interessante? Vamos supor que eu faço uma atuação nesse contexto e eu tenho interesse, e eu acho que tem um dado que me chama muito a atenção. Então, tem por exemplo, até destaco, se a gente olhar no gráfico do lado, que é esse gráfico de barras, a gente tem que a proporção de CREAs em Roraima que declararam atender vítima de tráfico de pessoas, por exemplo, é muito maior do que a proporção de CREAs do restante do Brasil que também atenderam essa população. Isso faz a gente pensar, né? Então, isso mostra para a gente que talvez nessa região a gente tenha um maior número de pessoas atendidas proporcionalmente, obviamente, né? Porque se a gente for olhar em números brutos, a gente vai ter estados que sempre vai ser maior, por exemplo, o estado de São Paulo, porque vão ter mais unidades e etc. Mas, proporcionalmente, o CREAS de Roraima, os CREAS de Roraima declararam atender mais vítimas de tráfico de pessoas do que o restante do país. E aí a gente consegue fazer, então, olhar nos estados que a gente tem maior interesse, que a gente tem foco naquele momento para entender essas diferenças. E aí, por que eu estou falando até para explicar? Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão mexendo no painel. Como eu sei que o CREAS de Roraima, que teve proporcionalmente mais CREAs em Roraima que declararam atender populações vítimas de tráfico de pessoas. Quando eu selecionei, então, aqui é o painel geral, né? Aí eu seleciono o estado de Roraima. Eu vou mudar o slide para vocês verem como que esse gráfico de barras mudou. Então, esse é o gráfico de barras sem ter nenhum estado selecionado. Olha o que acontece com esse gráfico quando eu seleciono um estado. Tá vendo que está diferente? E aí, a gente tem bem clarinho a proporção do Brasil, e aquilo que está para cima, tá vendo? É a proporção, o que está no meio ali, então, de cor mais forte, é a proporção do estado. E aí, obviamente, aqui é um print, mas se a gente passar com o mouse, se a gente clicar, a gente consegue ver a proporção, o número exato, que aqui eu não vou conseguir falar para vocês. E aí, uma questão importante, aí a gente pode, né, os cruzamentos, as possibilidades de exploração, elas são inúmeras, né, porque aí a gente usa essa base a partir daquilo que é importante para a gente naquele determinado momento, naquela circunstância. E aí, por exemplo, eu percebo algo que me chama muito a atenção, e eu estou vendo aqui que em Roraima são 15 CREAs, né, que falaram atender uma proporção alta depois de vítimas de tráfico de pessoas, porque daqui a pouco a gente vai chegar nisso também, e eu quero entrar em contato com essas unidades. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma planilha, né? Então,
essa planilha ela também é filtrada, e aí quando eu filtrei o estado, nessa planilha eu também vou ter esses estados e eu consigo fazer o download. Nessa planilha eu tenho o nome do CREAS, o município, a UF, obviamente, o e-mail, e aí aqui cortou, mas eu também tenho o telefone. Então, eu consigo entrar em contato com essas unidades, né? Então, a partir desse filtro, eu acesso essa informação e eu posso, por exemplo, também entrar em contato com essas unidades se em algum momento isso for pertinente, pensando em ações de articulação, pensando em entender melhor o que está acontecendo nesse contexto. Ainda nessa aba sobre a resposta das unidades do CREAS, eu consigo também, vamos supor que ao invés de filtrar por localidade, né, então, ao invés de filtrar pelo estado que eu tenho interesse, eu quero filtrar por população. Então, tá vendo que a gente tem aqui nessa primeira barra, eu estou apontando, mas para mim está invertido. Eu tenho nessa primeira barra um filtro de atendimento a populações específicas. Nesse filtro, então, por exemplo, se eu seleciono sim para atendimento à pessoa com deficiência, eu vou ver o quantitativo de CREAS que atenderam pessoas com deficiência no país em 2021. Se eu coloco vítimas de trabalho infantil, eu consigo ter o quantitativo de quantas unidades do CREAS atenderam vítimas de trabalho infantil, e aí para todas essas populações específicas, né? Então, quantos CREAS atenderam migrantes ou refugiados no país? Se eu coloco ali sim, e aí eu vou saber e eu vou ter aqui a informação de quais são esses CREAS e onde eles estão localizados. Tá certo? Pessoal, eu estou fazendo a apresentação, mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer um questionamento, fiquem super à vontade. E, inclusive, esse painel ele já está publicado. Então, vocês já podem, a partir de agora, acessar esse painel. Ele já está de livre acesso. Mas o banco que a gente tem para poder fazer análise, ele é amplo, ele tem muitas informações. E se vocês virarem para mim e falarem, olha, Laís, a gente entende que é possível ter essa informação? Eu consigo ter essa? Dá para fazer tal cruzamento? Se vocês tiverem esse tipo de sugestão, nos ajudaria muito, porque eu posso atualizar esse painel. Então, se vocês me falarem, tem um cruzamento que me interessa, isso é possível? A gente pode discutir, se for uma possibilidade, eu posso adicionar uma nova aba aqui com outras informações, então isso é possível. Fica à vontade. Fica à vontade. População em situação de rua, não sei se vocês chegaram a fazer algum levantamento sobre isso, se existem dados assim, bem específicos, né, sobre atendimentos dos CREAS. A gente tem, mas não nessa aba, porque tinha em um outro banco específico. Então, não tá, nesse banco não está, porque nesse a gente não tinha dado, mas a gente vai ter população em situação de rua, em situação de... Aqui, nesse daqui a gente tem. A gente vai ter a quantidade, e isso para mim, pessoalmente, eu acho que esse painel é o mais interessante, que é o próximo, que aí eu dou uma ênfase, mas a gente tem o número de pessoas em situação de rua atendidas por cada CREAS por mês. Então, é um dado bem interessante, mas que a gente só tem na segunda aba. Nessa primeira, a gente ainda não tem. Obrigado. Imagina. Oi, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, que eu vi esse campo vítimas de discriminação LGBTQIA+, e eu queria entender se esse campo são todas as pessoas LGBTQIA+, ou só aquelas que foram vítimas de algum tipo de discriminação. E a minha outra dúvida é em relação justamente à atualização. Esses dados são automaticamente atualizados com interoperabilidade entre os sistemas, ou precisa haver uma atualização periódica manual? Assim?
Respondendo primeiro a primeira pergunta, isso tem a ver muito o que estava no questionário, qual dado foi coletado. Nesse caso aqui, e aí isso é uma questão do dashboard, né? Porque a gente pode apresentar um resultado de pesquisa com relatórios, que aí a gente tem mais espaço para explicar e descrever, e o dashboard, que é uma informação mais simples, que não cabe muitas explicações, né? Então, algumas dúvidas sempre ficam, e eu acho que é super importante de esclarecer, né? E eu acho que é legal falar desses formatos, até para a gente pensar que alguns tipos de análise são interessantes em forma, né, mais tradicional, e outras, assim, inclusive a gente pode ter uma mesma análise em dashboard e em relatório para poder explicar melhor. Nesse caso desse banco aqui do CREAS, o que eles investigaram é se atendiam pessoas que sofreram discriminação por conta disso. Então, são pessoas que sofreram por conta disso e não porque sofreram vitimização por alguma outra questão e também eram LGBTQIA+. Então, são vítimas por conta disso. Então, discriminação de gênero, Então, discriminação, por exemplo, pessoa transexual e etc. Então, o que enquadra nesse caso é isso. E isso é interessante, porque justamente há uma dificuldade de políticas públicas para a população em situação de rua, né? Ou mesmo de políticas assistenciais direcionadas à população LGBTQIA+. E não existem poucos lugares em que há centros de referência, ou mesmo abrigos próprios. Então, a falta de dados, inclusive, no âmbito do censo, né, já dificulta. Sim. Então, se tivesse esses dados, pelo menos coletados pelo órgão, seria mais facilitaria, né? Mas é isso, obrigada. Imagina. E respondendo a sua segunda pergunta, que foi da alimentação, né? O Censo SUAS, ele é disponibilizado uma vez no ano. Então, a alimentação não é automática. Ele é uma pesquisa que é feita todo ano. Essas informações são coletadas, né, pelo MDS. Então, a gente tem uma coisa que aqui nesse painel a gente não fez, mas que é possível, é ver como que essa quantidade de população, então, por exemplo, vítimas de discriminação racial, vítimas de discriminação por conta de orientação sexual, o quanto o atendimento a essas vítimas aumentou ao longo dos anos. Isso é uma informação que a gente consegue ter que não está aqui, por exemplo, né? Porque a gente tem esses dados ano a ano coletado pelo Censo SUAS, mas ele não é fluxo contínuo, porque essa pesquisa ela é feita anualmente, e aqui a gente não tem ainda os dados de 2022, né? Você pode perceber que é o de 2021, porque os dados de 2022 ainda não foram divulgados. Mas a gente espera poder atualizar quando eles forem divulgados. Bom, então, continuando, eu vou... Alguém mais levantou a mão? Desculpa. Fica à vontade. Obrigada. Tu que olhou a base de dados, ela não tem nenhuma informação sobre situação de insegurança alimentar ou subnutrição? Essa não, mas a gente tem algumas bases de dados do Ministério da Saúde que são muito legais, que têm essas informações, tem muitas informações que não foram analisadas, que não foram publicadas e que a gente pode trabalhar, que pode levantar várias questões de pesquisa. E aí, o segundo produto que eu vou apresentar aqui é o mapeamento da base de dados. Lá você vai conseguir consultar quais bases de dados a gente tem disponível que são do interesse da DPU e quais informações tem nessas bases. E aí é muito interessante que a gente, nessas bases do Ministério da Saúde, a gente tem informações sobre insegurança alimentar, inclusive considerando faixa etária, considerando localização, considerando alguns marcadores sociais. Então, é bem interessante e é possível se fazer pesquisa com esses temas, porque a gente tem também dados abertos sobre isso, mas não nessa base. E aí, gente, eu acho que isso é importante falar, né? Então, essa foi uma primeira análise, mas com essas outras bases de dados, né, o nosso convite, e aí que a gente pede a colaboração de vocês,
é justamente das informações, das bases de dados que a gente tem disponível, com quais outras bases é relevante a gente fazer esse mesmo tipo de análise, apresentar essas mesmas pesquisas, né? Então, a ideia é justamente a gente poder pensar junto nisso hoje. Agora aqui, né, a gente tem a segunda aba. Agora eu queria mostrar para vocês a segunda aba do painel. Esses dados já são vejam que esses dados já são de 2022. Esses não são de 2021, porque esse não é o Censo SUAS. Esse é o Registro Mensal de Atendimento do CREAS. Então, os CREAS, mensalmente, eles têm que registrar quantas pessoas eles atenderam. E aí, aqui, eu fiz a análise considerando populações específicas que seriam de interesse, né? Que são aquelas que eu mostrei anteriormente. E aqui, com essa bolinha azul mais escura, são as pessoas em situação de rua, que a gente havia falado anteriormente. E aí, aqui, como que funciona, né? Então, é o número de municípios que a gente tem a informação. Nesse caso, a gente pode filtrar por mês de referência também, porque como é um atendimento mensal, a gente consegue, né? Então, mês 1, janeiro, fevereiro, né? E aí em diante. E eu queria explicar para vocês esses dois gráficos aqui, tá certo? Eu acho que porque aí aqui a lógica do filtro é a mesma do anterior, né? Então, eu posso selecionar um estado, e aí se eu clico no estado que eu tenho interesse, todos os outros dados já mudam para mostrar dados só daquele estado que eu tenho interesse, né? Então, se eu clico ali, eu consigo ver, primeiro, quantos municípios desse estado a gente teve atendimento, né? Quais são as unidades também com telefone, e-mail, município, né? Então, tudo isso se filtra automaticamente. Mas aqui, qual é a informação que a gente tem, né, para a gente pensar? Eu acho que esse dado, para mim, eu acho que ele, talvez, pela minha análise, eu acho que esse é um dado bem interessante, porque no painel anterior, a gente tinha quantos CREAS atenderam determinada população, certo? Aqui, a gente tem quantas pessoas foram atendidas. Então, ó, por exemplo, eu até tirei o print clicando ali numa parte específica para a gente ver, porque se eu passo o mouse, eu consigo ver o número exato. Então, nesse caso, ó, por exemplo, no Espírito Santo, em 2022, foram atendidas 94 vítimas de tráfico de pessoas. Então, aí eu consigo ter um panorama, por exemplo, de quantas pessoas em situação de rua foram atendidas pelos CREAS no ano de 2022. Então, são essas informações que a gente tem aqui, principalmente, e aí aqui eu estou falando nesse primeiro gráfico, né? Então, a gente aqui ainda tem mulheres vítimas de violência doméstica, né? Está um pouquinho cortado, mas no celular de vocês vão conseguir ver melhor. Idosos em situação de violência intrafamiliar, pessoa com deficiência em situação de violação de direitos, população LGBTQIA+, em situação de violação de direitos por discriminação, vítimas de tráfico de pessoas e vítimas de trabalho análogo à escravidão. Então, aqui a gente consegue... E aí percebam, né, que cada... imigrantes ou refugiados também, não sei se eu falei. Então, aqui cada corzinha, né? Então, a gente tem uma barra, né? Até para entender, porque eu acho que, às vezes, num primeiro momento, o gráfico, assim, às vezes fica um pouco confuso, né? Acho que é importante deixar claro. Então, cada barra dessa é um estado, né? E aí a gente tem, com cada cor, qual que é a quantidade de população atendida naquele estado. Então, em laranjas, tá um pouco cortado aqui para mim, mas, se eu não me engano, laranja é migrantes ou refugiados. Então, em laranja, eu tenho a quantidade de migrantes ou refugiados atendidos por cada estado. E aí, por exemplo, né, eu chamo a atenção de vocês, só batendo o olho aqui, a gente vê que Roraima é um dos estados que mais atendeu migrantes e refugiados. Rondônia também, né? Então,
a gente consegue ver onde é mais comum o atendimento de determinadas populações, né? E também a gente consegue ter noção do universo dessa população que foi atendida em cada um desses estados. Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Fica à vontade. Só um momentinho. Só um momentinho. Eu queria saber a confiabilidade dos dados, que, por exemplo, quando a gente pega aqui Roraima e a população em situação de rua, em 2022 foram atendidas só 26 pessoas. E a gente sabe que a população em situação de rua em Roraima é muito maior. Então, a dúvida é, ou o CREAS não está atendendo essa população, então está tendo um déficit no atendimento, ou não está alimentando bem o sistema. Então, tem como saber a confiabilidade, ou daí, a partir daí, a gente pode ter algum tipo de demanda para ver como está o serviço. Então, a dúvida é mais ou menos assim, na aplicação prática do gráfico. Perfeito. E aí, eu queria discutir mais uma limitação. O dashboard ele é muito fácil da gente acessar, né? Mas tem muita coisa de análise da qualidade do dado que a gente não consegue pôr num dashboard porque não cabe, né? Porque não tem como a gente colocar num painel interativo e que precisa ser considerado. Então, esse ponto que você está trazendo, por exemplo, o quanto esse dado de fato representa a realidade. A gente tem algumas análises estatísticas que, quando a gente faz a pesquisa, a gente realiza, que é para ver justamente o quanto, por exemplo, os CREAS de Rondônia responderam essa questão. Porque pode ser, isso, das duas uma, tem essa hipótese que você levantou. Então, ou os CREAS, eles não estão atendendo, ou eles não estão respondendo o quanto, de fato, eles atendem, né? Então, normalmente, em pesquisa, a gente tem duas estratégias, né? Que é avaliar o quanto isso, de fato, foi alimentado ao longo do ano. E se não for alimentado, né, eu acho que isso é muito importante. Se a gente vê que tem um estado que sistematicamente não fornece essa informação, eu acho que a gente está num contexto muito propício para, em alguma medida, conseguir cobrar isso, né? Porque é fundamental, porque é obrigação dos CREAS que eles preencham essas informações, mas, de fato, esse é um banco de dados que tem uma série de dados faltantes, né? Eu fiz essas análises de missing e, de fato, em alguns estados específicos, a gente vê que eles não responderam todos os meses, então respondeu em um determinado mês, mas não respondeu no outro. Então, a gente tem essa série, inclusive se você vê, por exemplo, se você for clicando em mês, por exemplo, mês 7, se eu quero ver só do mês 7, você vai ver que, às vezes, em alguns estados, a taxa de resposta no mês 7 vai ser baixa, justamente por conta disso. Porque tem unidades que não responderam de forma sistemática, não fizeram esse registro, na realidade, de forma sistemática do jeito que deveria. E esse é o primeiro passo, né? Então, essa análise dos dados faltantes, ela é muito importante, ela é central. E aí a gente precisa fazer uma análise, né? E aí um relatório de pesquisa mesmo, onde a gente consegue fazer todas essas análises, apresentar, para, a partir disso, ter as recomendações, né? Por isso que eu falo, o dashboard ele é relevante, mas ele não pode ser o único produto de uma pesquisa. Ele sozinho, ele tem uma série de limitações, ele é uma consulta rápida e muito mais dinâmica, mas essas outras análises, né, que vão falar da confiabilidade dos dados, que vão apresentar cruzamentos, né? Então, porque a gente, quando eu estava trabalhando com os dados, eu fiz uma série de análises que não cabiam aqui, né? Porque a gente precisa sumarizar, né? Não é o foco de um dashboard. Mas eu vi, por exemplo, fazendo alguns cruzamentos que tem mais a ver com, principalmente na próxima aba, mas que, por exemplo, a população migrante ou refugiada, que era acolhida, né? Que aí, por isso que eu estou falando que é a próxima aba, a maioria delas, e aí mais do que as demais populações, elas eram acolhidas em contexto que eles declararam que havia muita exploração sexual infantil, que havia dificuldade de acesso, né, uma série de outras vulnerabilidades locais. E isso, eu identifiquei isso fazendo cruzamentos para entender ali o que estava acontecendo, para entender os dados,
mas são também cruzamentos, assim como essa análise de confiabilidade, que a gente não consegue colocar num dashboard. Então, por isso até que eu faço deixo isso claro, né, de que o dashboard ele é muito interessante, mas que a gente precisa também de outras análises quando a gente quer uma informação mais aprofundada. Aqui é uma informação mais rápida e, de maneira geral, eu entendo que o dashboard é para eu ter um primeiro panorama e falar o que é mais interessante da gente analisar para fazer uma pesquisa aprofundada. E aí, sim, né? E aí, inclusive, mas aqui, esse dashboard já permite a gente querer entender, né? Então, porque já põe uma pulga atrás da orelha, né? Fala o que é isso que está acontecendo e a gente tem os contatos. Se for pertinente, independente do que for, a gente consegue entrar em contato com as unidades e querer entender melhor o que está acontecendo, o que isso significa, né? Porque o que está aqui é o dado declarado pelas unidades. Agora, por que isso foi declarado dessa forma, aí a gente vai precisar de aprofundamentos. Esse dado quantitativo, ele é só por estado ou eu posso filtrar por município, ou até mesmo pelo CREAS, né, a localidade específica? Né? Você consegue, se você abrir a planilha aqui, tá vendo? Você consegue filtrar por município também. Então, se você selecionar um município específico nessa planilha, você consegue ver quantos as informações daquele município específico. Então, isso também é possível. E aí, uma dica que eu dou para vocês, porque às vezes no painel parece tudo muito pequenininho, se você passa o mouse em cima, por exemplo, eu quero ver essa planilha maior, né? Essa que tem as informações do CREAS. Se eu passo o mouse em cima dela, vai aparecer um quadradinho com uma setinha para cima, que se eu clico, a planilha ela se amplia e eu consigo ver ela maior no meu computador. Né? Porque às vezes a gente quer ver uma análise específica e aqui está muito pequenininho, e aí ele também tem essa funcionalidade de aumentar para eu fazer a seleção. E aí eu consigo pesquisar um município específico, consigo ver as informações dele também. Obrigado. Bom, então, dando seguimento, e aí fiquem super à vontade se surgirem mais questões. E aí, só falando um pouquinho do gráfico de baixo... Ah, desculpa, fica à vontade. Eu queria pedir para repetir a explicação de como filtrar para o município, que eu estou tentando, não estou conseguindo. Eu estava nessa tentativa também. E, segundo, eu queria saber se tem alguma ferramenta para exportar esses dados para algum outro formato, para utilizar em petição, etc. Se você, então, primeiro, você conseguiu ampliar a planilha? A dos municípios. Você abre a planilha, se você passar o mouse por cima, você vai ver uma setinha meio na diagonal. Aí você clica, ela fica grandona. Aí tem um mecanismo de busca de município. Se você clica no município, na coluna município, ele vai primeiro aparecer por ordem alfabética e você consegue digitar. Não? Não. Não. Então, mas eu posso dar uma olhada porque esse mecanismo de busca ele é possível, mas pode ser também que tenha passado e eu não tenha colocado nesse. E é uma coisa que eu consigo colocar com facilidade. Então, eu vou até verificar, e aí, se não tiver, eu coloco, e aí isso já fica atualizado essa semana ainda. A partir disso, vocês conseguem acessar. Inclusive, aí tem até um outro mapa, eu posso adicionar tem uma outra aba que eu posso fazer, que é a identificação geoespacial do município. É uma análise específica que ela é um pouco pesada, né? Porque ele vem a informação de todos, e aí cada município, em vez de aparecer por estado, cada município é uma bolinha no mapa, sabe? Então, você consegue clicar num município específico e, a partir desse clique, você vê as informações só daquele município. Mas é uma análise um pouquinho mais pesada, mas que é possível. Ela até estava na primeira versão do painel e depois eu acabei tirando para ficar um painel um pouco mais leve, mas eu estou entendendo que é de muito interesse de vocês ter a informação de um município específico, né?
Então, eu vou voltar essa análise, que aí fica até mais fácil para vocês, que não precisa filtrar pela planilha. Então, isso é uma das coisas que eu posso fazer. Não tinha mais outra. Então, isso é simples. Vamos supor que também quando você passa a mão, passa o mouse na planilha, que aparece ali uma série de botõezinhos em cima, vai ter um que é para você baixar aqueles dados no seu computador em uma planilha. Eu imagino que deve ser uma setinha para baixo. E aí, isso é importante, que quando você pode baixar para o seu computador um cruzamento específico também. Então, vamos supor, eu quero só o quantitativo de vítimas de tráfico de pessoas. Eu clico na bolinha amarela, aí eu passo o mouse do mesmo jeito que você passou para ampliar o gráfico, e aí vai ter uma possibilidade para você baixar essas informações. Isso eu tenho certeza que está funcionando, porque eu testei. Vê se vocês conseguem. Tem um filtro ali e tem uma setinha para baixo, eu imagino. Depois, se você quiser, depois, às vezes, no intervalo, eu posso mostrar também. Que esse é um problema, né? Como aqui eu precisei tirar print, eu não consigo ir mexendo para mostrar junto com vocês. Mas essa é uma funcionalidade que ela está funcionando. Depois a gente pode dar uma conversada. E nesse gráfico de baixo, a gente tem o quantitativo de pessoas que foram identificados pelo Serviço de Abordagem Social do CREAS, né, que é esse serviço de aproximação com populações em situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem o quantitativo de crianças em situação de exploração sexual que foram identificadas pelo CREAS. E esse foi um dado que me chamou muita atenção e que eu fiquei muito curiosa em saber dos desdobramentos dessas identificações, né? Então, o quantitativo de migrantes e de crianças em situação de trabalho infantil. E aí, aqui também por estado, e aí a gente consegue ver, então, por exemplo, né, que no Rio Grande do Norte a gente tem um quantitativo proporcionalmente bem elevado, né, de crianças identificadas em situação de trabalho infantil, por exemplo. E aqui a gente tem a última aba, que é a aba de unidades de acolhimento. Então, aqui é o quantitativo de pessoas de populações específicas que foram acolhidas por UF. E aí aqui a gente está falando de acolhimento de maneira geral, né? Então, tanto de adultos quanto de crianças. Mas se for interessante um recorte específico, então, Laís, seria muito interessante a gente poder saber quantas dessas pessoas estão em abrigos de proteção à mulher, quantas dessas pessoas são crianças, quantas dessas pessoas estão em abrigos familiares. Isso é uma informação que é possível, que a gente consegue analisar também, mas que para essa primeira análise geral ela não foi considerada. E aí, mais uma vez, né, é muito importante que vocês tragam o que é de interesse para a gente poder ir aprimorando o painel. Então, aqui especificadamente, e aí, no gráfico de baixo, né, então esse gráfico tem essa mesma lógica do anterior que eu falei para vocês, né, que cada cor é uma população. E aí, no gráfico de baixo, a gente vai ter um gráfico específico para a quantidade de imigrantes ou refugiados acolhidos por unidade federativa. Eu particularmente, achei muito complicado eles fazerem essa categoria junta de imigrante e refugiado, né, porque a gente não consegue muito discriminar o que é o que ali, então é uma categoria muito ampla, mas dá uma noção, né, do quantitativo e por nacionalidade, né? E aí a gente tem uma nacionalidade que aqui está cortado, que é o outros, né? Que não são nenhuma dessas, e aí inclusive assim que está no banco de dados, não foi uma categoria que eu criei, né? Então, no Censo SUAS, a gente tem essas nacionalidades e depois o outros.
E aqui tem um dado interessante que eu queria Então, aqui também o funcionamento é esse funcionamento padrão que eu estava explicando para vocês de filtros e tudo mais. E aqui, com essas informações, foi possível fazer um filtro, né, que tem uma parte de investigação para entender a situação daquela localidade onde aquela unidade de acolhimento está situada, né? Então, para ver se tem vulnerabilidades locais naquele contexto onde o acolhimento é realizado, né? Então, se é um contexto que tem risco de desabamento ou alagamento, se é um contexto que tem acesso dificultado, que tem escassez de água, que é uma localidade que tem exploração sexual de crianças, ou se é uma localidade que tem conflito vinculado ao tráfico de drogas. E aí, aqui que eu falei que tem alguns cruzamentos muito interessantes que podem ser aprofundados, que mostram que tem algumas populações específicas que são muito mais acolhidas em contextos que têm uma série dessas vulnerabilidades, o que, né, a gente trabalha muito com o conceito de sobreposição de vulnerabilidades e como que isso coloca o indivíduo numa situação muito complicada, né? Então, uma situação de abrigamento já é uma vulnerabilidade, né? E se a gente pensa nessa situação de abrigamento num contexto mais dificultado, num contexto complicado, são situações que demandam uma atenção ainda maior, né? E a gente consegue ir fazendo esse cruzamento e, inclusive, ter um número, né? Então, quantas pessoas indígenas foram acolhidas em 2021, segundo o relato do Censo SUAS? Né? Aqui, em cima do mapa do Brasil, a gente tem um número exato, né? Então, aqui no total, a gente tem 7.841 pessoas acolhidas. E aí, agora, dessas pessoas acolhidas, quantas, né, são ali de cada população específica que a gente tem interesse. Aí a gente consegue ir fazendo esse filtro. Bom, gostaria de saber se, antes da gente passar, se vocês teriam mais questões sobre o painel, se tem... Fica à vontade. Desculpa. Esse painel já está online. E a partir disso, né, então agora a gente vai disponibilizar também a partir de outras formas, então nos grupos, no canal de comunicação, então esse painel já está disponível e já pode ser compartilhado. Já é um link público esse, então já está disponível. Bom, fica à vontade. Isso é super importante. Perfeito. Excelente sugestão. Eu acho que é uma sugestão que a gente pode acatar, né? Eu já havia pensado, isso é simples de fazer, né? Então, a gente estruturar um manual para utilização do Power BI, né? Então, e para a utilização de diferentes dashboards, como filtrar e potencialidades e limitações, assim, de forma bem objetiva. Acho que é um produto que a gente pode fazer para ter como suporte, né? Até porque a expectativa é que a gente faça mais painéis como esse, e aí, de fato, a gente precisa ter padronizado ali e, de fato, conseguir usar, né? Senão não faz muito sentido. Agora, a gente tem um outro ponto, então, um outro produto que eu gostaria de apresentar, mas antes da gente passar, vocês teriam mais questões sobre o painel, então, mais dúvidas, ou a gente pode seguir? Fica à vontade. Boa tarde.
Só uma sugestão de talvez colocar também as abreviações, por exemplo, PAEF, né? Um asterisco e colocar o significado, né? Que acho que fica mais até para se pessoas além da DPU, né, forem utilizar, ficar mais acessível. Sem dúvida, obrigada. Agradeço a sugestão. A gente também, essa é uma possibilidade, acho que a gente vai colocar assim, porque, de fato, né, é um painel público e esse é o grande desafio do painel, né, porque ele não cabe muitas explicações, a gente tem que apresentar a informação de maneira muito direta e isso já deixa claro do que a gente está falando. Obrigada. Bom, então, dando seguimento, eu queria também apresentar o mapeamento de bases de dados. Aqui a gente tem o QR Code para ter acesso ao mapeamento, mas também esse material também já está disponibilizado no canal de comunicações do WhatsApp. E aí, o que é esse mapeamento, né? Então, esse mapeamento na parte... A gente tem... esse mapeamento ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão são as bases de dados que a gente pode utilizar para fazer painéis como aqueles. Então, o que eu falei, por exemplo, a gente tem dados sobre insegurança alimentar, a gente tem dados sobre estado nutricional. Então, sobre o que a gente tem dado, que a gente pode fazer pesquisa, e aí tem uma lista, o painel ele está organizado basicamente assim. Então, qual é a base de dados, né? Quem é o órgão responsável e quais são as informações que a gente tem nessa base de dados. E aí, além disso, GTs que podem ter interesse e ODS relacionadas a cada um dessas bases de dados abertas. Então, a partir daqui, e aí é o que eu convido vocês agora para a nossa última atividade, para a gente poder, a partir desse painel, né, aí eu peço para recuperar a folha da manhã, e agora a gente fazer a atividade juntos da última folha para a gente poder ter de sugestões, eu gostaria que a gente pudesse agora, vendo quais dados a gente tem disponível, pensar em propostas de pesquisa que são do interesse da DPU e que fazem sentido dentro do contexto de atuação que a gente está pensando aqui e que podem trazer informações relevantes. Então, e aí, além disso, só para concluir, na segunda sessão desse material, a gente também tem painéis para consultas, né? Então, uma série de outras instituições também fizeram painéis que podem ser consultados, né? E eles estão já de livre acesso, e aí lá a gente tem o link do painel, o que esse painel avalia, o que ele apresenta e todo o resto. Então, mas eu queria, nesse momento, para a gente poder pensar em propostas de pesquisas, a gente analisar essa primeira parte, né? Então, essa parte das bases de dados, que são informações que não estão tratadas e que a gente pode usar para pesquisas no contexto da DPU. Então, para isso, eu vou passar para a elaboração de proposta de pesquisa. Então, eu acho que tem algumas pessoas que estavam tentando pegar ainda. Vou deixar mais um pouquinho aqui, que eu vi que tinha gente tentando. Então, para esse último momento agora, né? Então, concluindo a nossa oficina, considerando tudo que a gente fez de reflexão pelo período da manhã, né? Então, todas essas possibilidades de pesquisa, né? Então, essas bases de dados que a gente tem disponível, esses painéis que a gente pode fazer, né? Essas análises, ou até mesmo algumas pesquisas com relatório, pesquisas com mais resultados em mais profundidade, eu convido vocês, né? E aí eu peço para vocês trabalharem mais uma vez nos grupos que a gente estava discutindo pela manhã, para pensar em propostas de pesquisa, né? Tendo e com base essas informações que estão disponíveis, né? Então, para elencar pesquisas que são, porque vocês vão ver que a gente tem, acho que aproximadamente 25 bases de dados disponíveis para poder analisar dos temas mais diversos. E aí a nossa questão agora é por onde começar. O que é mais relevante nesse momento?
e para isso a gente conta muito com a ajuda de todos vocês. E essa é a atividade nesse momento. Eu queria deixar claro que a expectativa não é uma escrita muito longa, né? Então é algo bem objetivo. Aqui eu coloquei o que seria interessante da gente pensar em cada uma dessas etapas, considerando a lógica de uma pesquisa, mas o exercício é mais para a gente, consultando as bases de dados que a gente tem disponível nesse PDF que eu disponibilizei, que vocês puderam pegar tanto pelo QR Code ou pelo canal de comunicação, que a gente possa pensar em temas e como isso pode ser feito e quais seriam os assuntos mais prioritários para a gente trabalhar no contexto do laboratório. Considerando o nosso tempo e o cronograma do evento, acho que a gente pode deixar 15 minutos para essa atividade e aí a gente retorna para fazer uma reflexão e um fechamento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Laís. 15 minutos, então, a gente retoma as conversas. O painel. A expectativa é que ele seja divulgado externamente também. Essa é a expectativa inicial. Colegas, então, vamos retomar então as atividades. E queria trazer algumas informações de que, primeiramente, o dashboard estará disponível no site do DPU, né? E então, para fácil acesso de todos vocês. Também ressaltar o ineditismo do projeto, porque eu acho que ele possibilita posicionar a DPU num cenário não apenas em que as ferramentas colocadas à disposição possam qualificar o trabalho das colegas e dos colegas, identificar um norte para as estratégias, né, que poderão ser adotadas no âmbito da nossa atuação, mas também, por ser público, também poderá ser um catalisador para outras instituições públicas brasileiras. Então, esse papel da DPU de promoção dos direitos humanos, também dialogando institucionalmente com outros atores institucionais. Eu acho que isso também contribui para que possamos elevar o nosso patamar como instituição. Então, acho que é um momento bastante rico, né, em que a gente está dando um passo para algo além, um passo à frente, né, na forma como também nós nos relacionamos com outras instituições públicas brasileiras. Então, passo de imediato a condução. Doutora Laís, por favor. Muito obrigada. Bom, então agora, né, caminhando, eu agradeço, né, percebi que os diversos grupos discutiram ativamente as propostas de pesquisa. Eu fico muito animada e muito curiosa para agora analisar essas propostas e até para esclarecer, né? Então, qual vai ser a ação agora, né? Então, a ideia é que a gente analise todas essas propostas, né, que foram que tiveram em vista as informações que nós temos disponível. Então, a gente vai analisar para essas pesquisas estarem no horizonte da nossa execução, né? Então, porque agora a gente vai entrar num momento em que a gente precisa definir quais pesquisas vão ser realizadas. Então, a expectativa agora é que esses resultados das oficinas, eles sejam analisados, divulgados a todos vocês. Então, a gente vai fazer uma devolutiva, né? Então, a gente vai analisar todos esses resultados, apresentar, né, quais foram as propostas de pesquisa levantadas por vocês, para, a partir daí, a gente poder executar essas pesquisas que são alinhadas com o interesse e considerando, obviamente, né, que aí esse é um trabalho que a gente também precisa fazer, que é considerando as possibilidades metodológicas, considerando as informações que a gente, de fato, vai ter disponível dentro do banco de dados, né? Então, esse é um processo. Primeiro, a gente define o que é de interesse,
para depois avaliar, né? Então, fazer esse processo de peneira, de identificar o que é de interesse, aquilo que é prioritário, para, a partir daí, a gente, de fato, fazer aquelas pesquisas que são factíveis, considerando os bancos de dados que a gente tem disponível e as análises. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Então, a colaboração nesse processo é fundamental, né? Então, a razão de existir do laboratório é a atuação da DPU. Então, para nós executar pesquisas que estejam alinhadas com os interesses e a atuação de vocês é central. Então, eu agradeço muito e, caminhando para a finalização, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, apresentar algum ponto que discutiu nesse último momento. Boa tarde. Aqui no âmbito do GT Catadores, primeiro a gente procurou naquele PDF, né, e não tinha nenhuma base de dados que tivesse, né, ligada diretamente ao nosso GT. Então, eu e o Antônio pensamos aqui numa elaboração de propostas para poder diagnosticar o perfil dos catadores, né, para saber se são mais cooperados ou avulsos. Então, esse seria a identificação do problema. E aí o objetivo seria identificar os motivos que levam o avulso a continuar avulso, né, porque ele não entra em cooperativas. E na metodologia, a gente está fazendo também agora um produto com o Instituto Avaliação, né, a partir de vocês, né? Pois é. E aí ele conseguiu fazer uma base de dados usando o CAD único, o CINIR e o CINIS, né? Então, a partir disso, a gente consegue pegar esses dados, né, dos avulsos e cooperativos, apesar de ser ainda... Não é uma base de dados a gente não tem muita base de dados realmente nesse tema, né? Mas é algo que poderia ser usado na metodologia. E as contribuições seria, a partir desses dados, poder fazer uma educação em direitos com o catador avulso, para mostrar assim, as vantagens em ele entrar em cooperativa e para que ele possa fazer essa opção se ele quiser, né? Porque também uma parte aqui da pesquisa é para saber por que ele pode ser que ele não queira, né? E saber quais seriam os motivos disso. Quer fazer alguma? Acho que seria isso. Muito obrigada. Muito interessante a proposta e vocês trouxeram um ponto que eu acho que é importante, né? Que o nosso tema de interesse é esse. O que a gente tem de base de dados que dá para analisar e o que a gente vai precisar de uma outra estratégia, né? Então, por exemplo, né, entender e aí... claro. Que a nossa base de dados, eu não sei, a confiabilidade, talvez ela não atinja tudo. E a gente poderia pensar numa estratégia para conseguir obter uma base melhor, e, enfim, perfeito. Como seria isso? A gente tem diversas possibilidades, né? Então, primeiro, a gente sempre avalia se nós temos instituições, geralmente governamentais, que têm essa informação que a gente pode requisitar para fazer análises, né? Então, essa é uma possibilidade. E essas informações, se elas forem inexistentes, né? Primeiro que eu acho muito importante deixar isso claro, de alguma forma, fazer um parecer mostrando a ausência de dados sobre o tema, né? Até pensando em inserir em diferentes estudos do governo, né, e etc. Então, esse é um ponto. E aí a gente pensar, ok, essas informações elas não têm disponível. O que a gente pode fazer para coletar informações sobre esse assunto, né? Então, ela mencionou o interesse em entender a motivação de catadores a não se cooperarem, né? Isso é uma pesquisa que a gente vai falar que é uma pesquisa qualitativa, em que a gente vai selecionar uma amostra, fazer entrevista com alguns catadores para tentar entender essas motivações, né? Então, mesmo sem base de dados, tem pesquisas que são possíveis de serem realizadas, mas aí a gente precisa de uma outra estratégia metodológica, né? Então, por exemplo, essa que eu comentei, que é viável, é factível, mas que aí é uma estratégia metodológica que vai demandar um tempo maior,
uma equipe maior, né? Porque é um processo um pouco mais longo, né? Porque percebe que a gente tem uma variável a mais, que é entrar em contato com essas pessoas, coletar o dado com essas pessoas, né? E aí, consequentemente. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Bom, então... Boa tarde. Não, nós também, como a da colega, a gente também tem esse problema nosso da obtenção da base de dados, né? No GT de pessoas presas. Qual que é o problema? Um problema que a gente identifica com relação à nossa atuação os danos à saúde mental que o sistema penitenciário federal causa aos presos. É um problema muito notório que a gente, há muito tempo, tenta enfrentar. E aí o objetivo da pesquisa seria, acho que o objetivo da pesquisa seria esse. A gente tem esse objetivo de demonstrar que o sistema penitenciário federal, que as penitenciárias federais, a principal violação dela é causar sérios danos à saúde mental dos presos. Qual que seria que a gente apontou como estratégia metodológica, né? Como que a gente reuniria esses dados? A gente precisaria de acesso aos prontuários médicos, as fichas dos presos, os prontuários médicos, e realizar, talvez, entrevistas também. A gente precisaria realizar entrevistas com os próprios presos, com psicólogos, com psiquiatras, para reunir esses dados, e as contribuições que a gente espera com isso é conseguir, tanto no âmbito judicial, perante o Poder Judiciário, diminuir o rigor dessas restrições, quanto também no âmbito político, né, no âmbito legislativo, tentar demonstrar que esse regime ele é um regime inconstitucional por conta disso. Perfeito. Só um parêntese complementando o que o colega falou, Tiago, é que nós da DPU, não, por termos uma formação estritamente jurídica, não temos expertise técnica para elaborar a análise desses prontuários médicos, assim como realizar as entrevistas, seja na formulação dos questionários, seja na aplicação deles. A gente precisaria, então, de um corpo técnico multidisciplinar, principalmente formado por psicólogos, psiquiatras também, para que possa efetivar essa pesquisa, né, e fazer o levantamento desses dados. Porque uma questão que a gente percebe a gente, na nossa atuação, verifica vários casos que flagrantemente presos, expostos a uma situação de isolamento constante e intenso, eles vêm desenvolvendo, né, flagrantemente problemas. Só que a gente, por não ter essa expertise, não tem como afirmar de forma categórica, né, essa situação. Então, precisaria desse corpo técnico para fazer esse tipo de levantamento. Perfeito, muito obrigada. A minha formação de base é psicologia, né? E eu já fiz algumas pesquisas justamente fazendo essas análises entre privação de liberdade e impacto na saúde mental, né? A gente tem uma série de estratégias possíveis para avaliar o impacto na saúde mental, né? Então, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, a gente tem instrumentos específicos que são, inclusive, fáceis de serem aplicados, né? Então, rápidos e que fazem um rastreio inicial para a gente avaliar isso, e essa é uma possibilidade muito interessante, mas, de fato, essa é uma informação que a gente não tem em base de dados, a gente precisa ir a campo, né? A gente precisa entender como essas pessoas estão de alguma forma, né? Então, seja ir a campo, a DPU já vai, né? Então, tem uma série de inspeções, né? Tem uma série de atuações nesse sentido, e aí eu fico pensando como que a gente não pode aproveitar esses momentos, talvez, para pensar em pesquisas que sejam do interesse e factíveis, né? Então, e aí a gente pode pensar tanto em avaliações por meio de questionários, quanto, de fato, análises de prontuários específicos, né? Mas eu acho que é um ponto muito importante e que a gente não tem hoje no Brasil, né? A gente tem na literatura internacional uma série de pesquisas, e aí aquela pesquisa que eu falei de revisão, né? Ela pode ser muito interessante
para uma primeira alegação de mostrar como isso é nocivo para a saúde mental. E eu já adianto que, por exemplo, uma pessoa que é privada de liberdade, que já tem um transtorno, quando ela é privada de liberdade, esse transtorno e essa condição, ela se potencializa, né? É muito nociva. A chance de diminuição de sintomas e tudo mais, isso de fato é uma questão muito importante. E eu acho que é um ponto que, de fato, demandaria esse trabalho de ir a campo, né? Mas que é fundamental. E essas pesquisas de revisão, que mostram que internacionalmente, né, que já mostram como a privação de liberdade tem um impacto na saúde mental, isso já pode ser de ajuda, né? Mas, de fato, é fundamental dados como esse na realidade brasileira, que dentro do que eu conheço da área, né, que eu trabalho em contextos como esse, tanto no mestrado quanto no doutorado, isso não foi um ponto suficientemente explorado e a gente, de fato, precisa de dados nacionais sobre isso e a gente carece muito. Então, são iniciativas que teriam de fôlego, né, mas que teriam uma contribuição imensa. Muito obrigada. Fica à vontade. A gente colocou como identificação do problema atendimento majoritário de vítimas de violência doméstica no CREAS. Então, o objetivo da pesquisa seria verificar a eficiência da instituição da rede multidisciplinar, instituída pela Lei Maria da Penha, como ferramenta de proteção e prevenção da violência intrafamiliar contra as mulheres. Como estratégias metodológicas, a gente colocou analisar os dados retrospectivamente, destacando as mudanças proporcionais e absolutas antes e após a Lei Maria da Penha. E outra estratégia seria o cruzamento com dados a respeito da disponibilização de equipamentos públicos destinados às vítimas de violência doméstica. Perfeito. Muito obrigada. A gente tem um especialista em violência contra a mulher aqui, então eu vou até olhar um pouco para a Paola para ver se ela confirma o que eu vou falar agora. Mas muitos desses dados, em alguma medida, eles estão produzidos, né? Esse acompanhamento das taxas do atendimento a mulheres vítimas de violência antes e depois da Lei Maria da Penha. E talvez um processo, né? Então, eu acho que são duas questões, né? Um processo talvez seria disponibilizar esses dados, né? Socializar de uma forma que eles não estejam apenas ali num formato de pesquisa, mas que esses dados sejam apresentados de maneira mais fácil, né? Então, pensando nessas pesquisas de revisão que eu havia comentado, mas aí um recorte específico que, de fato, pode ser interessante e que seria um ponto para refletir, fazendo análise do atendimento do CREAS, né? Então, pensando ao longo dos anos, né, a gente tem essa informação, precisaria entender melhor como essa informação está alimentada ao longo dos anos, né? Porque aqui a gente tem de 2021, mas como estão essas informações em períodos anteriores de violência contra a mulher, né? Do atendimento a vítimas de violência doméstica pelo CREAS, né, para a gente entender o quanto esse atendimento aumentou ou diminuiu ao longo dos anos, o que é muito interessante. Muito obrigada. Fica à vontade. A especialista. No que o defensor colocou sobre vocês não terem um escopo, né, uma equipe formada para executar a pesquisa, e situar vocês que esse laboratório que está sendo construído, ele está sendo pensado a partir de uma consultoria técnica, que é a do professor Paulo, que está lançando as bases para nos orientar, né, com base em outros laboratórios de sucesso em direitos humanos, né, no mundo, sobre como executar a pesquisa, quantas pessoas a gente precisa nessa equipe, quem faria a coordenação, como isso seguiria fluxos dentro da Defensoria Pública, como que a gente receberia as demandas,
como que daria esse feedback? Então, essa proposta, né, de qual vai ser esse escopo e como pensar nesse laboratório vai ser apresentado na sequência pelo Paulo, tanto na atividade que ele vai apresentar hoje, que é mais um diagnóstico assim de como é a produção da pesquisa, e amanhã ele vai trazer essa ideação para vocês de como a gente pode pensar na construção desse think tank e na construção dos produtos. E a Laís é, por enquanto, a nossa primeira e, por enquanto, exclusiva pesquisadora desse laboratório que está sendo montado, né? Então, a gente brinca que está trocando a roda do carro com o carro andando, né? A gente está construindo o laboratório, mas já contamos com uma pesquisadora de alto gabarito já conduzindo algumas pesquisas e temos a expectativa de que aí em médio e longo prazo a gente consiga atender ao máximo assim das demandas de vocês. E por fim, só complementando o que ela estava falando da ideia da pesquisa sobre violência contra a mulher a partir do CREAS, não vou entrar nesse debate e tudo mais, mas pontuar que esse painel de dados ele é muito interessante para a gente olhar para uma cifra oculta de atendimentos. A gente está falando aqui da Defensoria Pública da União, que trabalha pelo acesso à justiça, e muitas vezes os nossos dados vêm de números de denúncias, de números de processos judiciais, né? O CNJ entrega muitos dados sobre o número de processo, e quando a gente olha para o atendimento da assistência social, a gente está olhando para uma ponta de pessoas que recorrem aos equipamentos de assistência social e que nem sempre vão até uma delegacia fazer a denúncia. Então, acho que esse painel nos ajuda a pensar nisso também, né? Como a gente olha para essas pessoas que talvez ainda não estejam tendo acesso à justiça, mas já estão buscando a assistência social. Perfeito, Paola. Muito obrigada. Acho que esse é um ponto, de fato, central, né, para a gente poder olhar o painel. Acho que a gente está se encaminhando para o fim. Eu só queria pedir para que vocês pudessem nos entregar o material para poder... Então, se vocês puderem entregar para o cerimonial, centralizar no cerimonial, para depois a gente poder analisar os materiais. Obrigado, Laís. Acho que agora a gente faz um intervalinho, né, doutora Roberta? E aí, em seguida, nós retornamos para acho que é o último painel já, né? Então, um breve descanso e a gente retorna. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado a todos que estão pelo canal do YouTube. Daqui a pouquinho voltamos com mais Encontro DPU e Direitos Humanos. Pessoal, só para a gente não judicializar o nosso coffee break, por favor, marquem 15 minutos, por favor. A gente teve uma angústia pela manhã aí para a questão do retorno, tá bom?